Quem foi que descobriu o Brasil? Quem foi que descobriu o Brasil? Tu pensa que tu sabe, cara. Foi seu Cabral, Claro, cara. Sacadura Cabral, exatamente. Foi o Sacadura Cabral acompanhado pelo Gago Coutinho. Sim, cara. Pode ter certeza, eu vou te comprovar isso nesse espetacular episódio que não vai cair no Enem. Céu de anil, venha ver Sacadura Cabral descobrir o Brasil. Foi seu Cabral, no dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. 1922, o ano da ruptura. Um ano inacreditável na história do Brasil, né? O ano do 18 dos Forte, o ano da Semana de Arte Moderna. Agora, quer saber, cara? Ninguém deu bola para a Semana de Arte Moderna, que foi uma minoria artística, não sei se patrocinada pela Lei Rouanet, e nem deu bola para os 18 do Forte. Tô brincando, é exagero. Claro que tanto a Semana de Arte Moderna, um evento inacreditável na história do Brasil, embora, na verdade, meio circunscrito, né, a uma elite intelectual, e o evento dos 18 do Forte, aliás, os dois dariam belíssimos episódios para Não Vai Cair no Enem, se esse programa for adiante, né? Claro, foram 2 eventos marcantes na história do Brasil, dentre outros acontecidos nesse ano de 22. Mas sabe o que mais chamou a atenção da população brasileira? Sabe o que parou o país? Sabe o que foi breaking news? This is Channels Television's breaking news. Sabe o que estava na capa de todos os jornais? A primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Feita por quem? Feita por Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Cara, o Brasil hoje ignora, esqueceu dessa história, talvez você até nunca tenha ouvido falar nela, mas em Portugal ela ainda repercute muito. Tanto é que certa vez eu estava em Portugal gravando um episódio sobre o descobrimento do Brasil e perguntei para as pessoas, quem é que descobriu o Brasil? E eles, seu Cabral, Sacadura Cabral, e apontou uma réplica do avião Lusitânia. Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Um hidroavião com o qual o Sacadura Cabral, o Arthur de Sacadura Cabral e o almirante Gago Coutinho fizeram essa viagem extraordinária que eu vou te contar. Antes de contar a viagem, você tem que contar quem são esses caras, né? O Gago Coutinho, né? Inclusive uma vez ele perguntou para uma pessoa, o senhor sabe onde é que fica a escola para gagagos? E o cara respondeu, mas para quê, meu senhor? O senhor já gagueja tão bem. Piadinha fraca, né? Mas boa e velha, e é para continuar mostrando que o programa é politicamente incorreto. O Gago Coutinho, que era o nome dele, não era Gago, ele nasceu em 1869 em Lisboa, começou a estudar na Escola Naval, e estudando na Escola Naval, ele logo foi indicado para fazer medições geodésicas, medições das fronteiras nas então colônias africanas da África. Ele vai para Angola muito cedo, em 1888, depois vai para Moçambique e também vem para o Brasil em 1893. Quando ele chega aqui, ele chega num exato momento em que está acontecendo a revolta da Armada, né? Cara, porque militar sublevado, militar indisciplinado é um perigo, E o Custódio de Mello, o almirante, estava se revoltando contra o governo Fernando Peixoto, e o Gago Coutinho chega aqui nesse momento de total turbulência e ainda por cima pega febre amarela, cara. Tinha um surto de febre amarela no Rio de Janeiro, ele é afetado pela doença, o navio português onde ele está vai embora levando a mala e os documentos dele e ele fica na beneficência portuguesa entre a vida e a morte, se salva, etc e tal, barará. Não é essa a história que nos interessa. O que nos interessa é depois de ter ido também para a China, para o Japão, sempre nas ex-colônias portuguesas e fazendo esses levantamentos geográficos e geodésicos e geológicos, porque ele era um sábio, era um capitão, mas era um sábio. Ele está de novo na África em 1907, fazendo também as medições da fronteira, quando ele conhece o tenente Sacadura Cabral. Os dois estão fazendo a divisa, estabelecendo onde é que era a divisa de Moçambique com a então Rodésia, né, hoje Zimbábue, e aí recebem de uma revista francesa, o correio chegava lá de 4 em 4 meses, eles recebem uma revista falando dos feitos do Santos Dumont.
e se apaixonam pelo Santos Dumont. Não pelo Santos Dumont em si, que talvez até fossem correspondidos, né, se apaixonassem pelo Santos Dumont, e ia acabar virar uma homenagem. Não, nada disso, é bobagem. Pode até cortar essa parte, embora ela vá ficar no programa, você faz de conta que ela foi cortada. Se apaixonam pelo invento do Santos Dumont. Mas a questão é que acaba a monarquia em Portugal, é proclamada a república e acaba essa missão que eles estavam realizando na África, e eles são de novo mandados para Portugal, para Lisboa, e quando se inicia o governo republicano, eles mantêm-se nos cargos e, apaixonados pela aviação, começam a incentivar Portugal e as Forças Armadas portuguesas a entrarem nessa nova era da navegação, a navegação aérea. Eles convencem o governo português que Portugal esteve na vanguarda das navegações marítimas e que agora a navegação seria aérea e que, portanto, Portugal deveria entrar nessa trip. De tanto insistir, de tanto provar por A mais B que seria necessário haver ação nesse sentido, eles conseguem incentivo do governo. Em 1921, eles acabam recebendo um hidroavião para realizarem as suas expedições aéreas. Esse hidroavião era um modelo Fairey, feito pela companhia Fairey inglesa, custou 5.000 libras, não é? Tinha um motor Rolls-Royce, cara, Rolls-Royce, não era pouca coisa, né? Eles recebem isso em março de 1921 e são autorizados, então, a fazer a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. A questão é que, naquela época, os aviões não voavam sozinhos em cima do mar porque não conseguiam se orientar. As primeiras grandes travessias aéreas foram feitas sempre com auxílio de navios. O avião voava e lá embaixo havia um navio para orientá-lo. Houve uma travessia do Atlântico Norte que foi feita com auxílio de 70, não me enganei, 70 navios que foram se alternando enquanto esse avião cruzava o Atlântico Norte. E eles resolveram fazer sozinhos, nesse pequeno hidroavião e sem o auxílio de navios lá embaixo. E por isso o gênio Gago Coutinho desenvolveu uma coisa chamada sextante de bolha artificial. Era um astrolábio, né, parecido com um astrolábio que os grandes navegadores portugueses tinham desenvolvido e por isso, no século XVI, tinham conseguido tantos feitos náuticos, né? Esse astrolábio de bolha artificial criava um horizonte artificial no qual o piloto podia se orientar, né? Era um invento extraordinário. E para comprovar a sua eficiência, eles então resolveram fazer esse raid aéreo Lisboa-Rio de Janeiro, em 1922, o ano da ruptura. Se prepararam muito, todos disseram que eles estavam enlouquecidos, que eles não iam conseguir, porque nem aparelho de rádio eles tinham a bordo desse avião. Ele é precário, ele é pré-precário, ele é antes do precário. E o avião, eles não tinham rádio porque o aparelho seria muito pesado. De comida eles levaram bolacha de água e sal e barras de chocolate, mas claro, também uma garrafa de vinho do Porto. E o mais extraordinário é que o Gago Coutinho levou um exemplar de Os Lusíadas do Camões junto com ele nesse navio chamado Lusitânia. Então, cara, eles estão se preparando para fazer essa viagem e agora nós faremos um breve intervalo no canal Buenas Ideias, faremos os nossos anúncios comerciais e você aguarde, então, até a gente continuar a segunda parte desse episódio, aqui mesmo, dentro desse episódio. Por favor, nossas mensagens comerciais. Eu queria dizer que a melhor companhia aérea é a TAP, Transportes Aéreos Portugueses, que fica ali do lado da Varig.
então, agora que você está convencido que deve levar o espetáculo Não Vai Cair no Enem para a sua cidade, depois dos nossos comerciais, continuamos a incrível, a fantástica, maravilhosa aventura de Sacadura Cabral e Gago Coutinho. Eles partiram de Lisboa no dia 30 de março de 1922. Eles, na verdade, queriam partir no dia 9 de março, que era o mesmo dia no qual o Cabral partiu em 1500. Mas, de qualquer forma, eles partiram ali das águas do Tejo, né? Porque era um hidroavião, decolou, né? Das águas. E o povo ali acorreu, foi um grande evento. Eles tinham 220 galões de gasolina. O problema é que o navio aéreo, digamos assim, só tinha autonomia para 13 horas de viagem. E o planejamento era o seguinte, eles iriam de Lisboa para as Ilhas Canárias, Ilhas Palmas, Las Palmas, em Canárias. Depois das Canárias, eles iriam para a ilha de São Vicente, no Cabo Verde, e aí vinha realmente a travessia do Atlântico, que seria de Cabo Verde à ilha de Fernando de Noronha. A questão é que isso tinha 16 horas de voo, não havia autonomia para isso. Então o genial Gago Coutinho resolveu transferir a escala para os Penedos de São Pedro e São Paulo, cara. Eu tenho absoluta certeza que você sabe tudo sobre os Penedos de São Pedro e São Paulo, né? Um parque nacional, uma área de preservação, né? São duas rochas no meio do Atlântico que pertencem ao Brasil. E ele resolveu parar lá para um navio os aguardar e os abastecer ali, né? Bom, aí eles partem, então, como eu falei, no dia 30 de março de 1922, às 7 horas da manhã, e aí, agora eu vou copiar daqui, né, cara? Tu não vai querer que eu decore todas essas datas e esses números. Eles chegam às 15h30, às 13h30 da tarde, na ilha de Las Palmas, nas Canárias, são recebidos pela população de pescadores, baralá, parece que até o José Saramago foi lá recebê-los, só que quando eles aterrissam, cara, um dos flutuadores, pá, os fios que prendiam o flutuador na asa rompem, né? Uma espécie de arame, né? E eles precisam ficar na Ilha de Palmas até o dia 5 de abril. No dia 5 de abril, eles partem para uma viagem de 10 horas e 50 minutos, né? Eles tinham autonomia, já falei, de 13 horas, mas ali no limite do limite. E chegam, então, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, né? Na frente da costa africana. Permanecem em Cabo Verde até o dia 17 de abril, né? Quando, então, eles são informados que o cruzador português República já estava se dirigindo para os Penedos de São Pedro e São Paulo, onde o avião deveria pousar e ser abastecido. Eles partem em direção aos Penedos de São Pedro e São Paulo, e quando eles aterrissam, cara, se rompem os flutuadores e o navio começa a afundar, cara, lentamente. O navio começa a afundar. Aí o cruzador República já estava lá, manda um escaler e consegue salvá-los na última hora. E o Gago Coutinho, tal e qual Camões, salva os Lusíadas e salva a garrafa do vinho do Porto, né? Então são recolhidos pelo escaler, levados para o cruzador República, que daí navega até a ilha de Fernando de Noronha. Parece que a aventura tinha acabado, né? Qual o quê? O governo português decide mandar um outro hidroavião é levado pelo navio Bagé, meu chapa, Bagé, né? Coisa de gaúcho, do Lloyd brasileiro, transporta até Fernando de Noronha um outro hidroavião da mesma marca, barará, que é então batizado de Pátria Brasileira. E aí o Gago Coutinho diz, mas se a gente sair aqui de Fernando de Noronha e ir até Recife, né? Vão dizer que o trecho entre São Pedro e São Paulo e Ilha de Noronha a gente não fez. Então nós vamos pegar esse hidroavião, vamos voar até São Pedro e São Paulo, os Penedos, e depois voltar para Fernando de Noronha e daí partir, para ninguém poder dizer que a gente não fez a travessia completa. Então eles partem no dia 12 de maio, eles partem da ilha de Fernando de Noronha, portanto eles ficaram vários dias lá na ilha de Fernando de Noronha, com um monte de estrelas, subestrelas e subcelebridades repugnantes da Globo, todas fazendo aquelas
aquelas fotos ridículas pro Instagram, e aí um otário que nem tu fica olhando aquelas fotos e os caras ganhando um dinheirão. Olha aqui que belo minha tanga aqui, olha aqui que bela comida que eu tô comendo em Fernando de Noronha. E os trouxa que nem vocês, que ficam vendo rede social dando dinheiro, os caras ficam like, eles ficam lá com essas subcelebridades incompetentes lá em Fernando de Noronha, um paraíso que agora tá na mão de um monte de gentalha desse tipo, embora esse é outro assunto. Aí eles saem de Fernando de Noronha, vão em direção aos Pioneiros de São Pedro e São Paulo. Cai um temporal gigante, cara, e os caras caem no mar, meu chapa. Caem no mar de noite, no meio da escuridão, raios, tubarões, cara, os caras viram tubarão. Aí o Pátria Brasileira começa a afundar, que metáfora brasileira, né? O Pátria Brasileira começa a afundar também, né? Com Capitão Cueca, só pode afundar. E aí, só que o capitão que tava ali não era o Capitão Cueca, era o Capitão Gago Coutinho, e era o Tenente Sacadura Cabral. E aí, quando eles estão lá, chega, eles emitem uma mensagem, porque eles desaparecem do radar, e aí vem passando, cara, um navio cargueiro francês, Paris City, mas era francês, e dá o lugar onde eles estavam, e um navio português os salva na última hora, e o segundo navio afunda, meu chapa. Bom, aí eles são levados para a ilha de Fernando de Noronha, cara, e o governo português manda um terceiro hidroavião para eles, cara. Eles saem no dia 5 de julho de Fernando de Noronha e 6 horas depois chegam na cidade do Recife, onde são aclamados pela população que já os esperava. Ficam 2 dias em Recife, no dia 8 de julho, às 9 da manhã, eles saem em direção a Salvador, chegam em Salvador, primeira capital do Brasil, são aclamados também, saem de Salvador e sobrevoam no Monte Pascoal, em Porto Seguro, cara. Eles veem a mesmo visual que o Pero Vaz de Caminha, que o Pedro Álvares Cabral tiveram naquele 22 de abril de 1500, né? Esqueci de falar, cara, eles não tinham como se comunicar entre si por causa do barulho alucinante do avião, então eles se comunicavam por bilhete. O Gago Coutinho fazia as medições, passava um bilhetinho, opa, voou o bilhetinho, faz outro, opa, voou de novo, tá, mais um bilhetinho, e se comunicavam assim, cara, um entre o outro. Isso era no tempo que os capitães sabiam escrever, né? E aí, há muito tempo atrás, e aí e não usavam cueca, os capitães cuecas. Eles vêm o Monte Pascoal e aí vão até a cidade de Vitória, no Espírito Santo, onde eles ficam 2 dias se preparando para a chegada triunfal, a chegada espetacular, a chegada vitoriosa no Rio de Janeiro, que se dá no dia 17 de junho de 1922. Cara, durante todo esse tempo, toda essa aventura é acompanhada pelo povo na porta dos grandes jornais de Lisboa e na porta dos grandes jornais do Rio de Janeiro, especialmente o jornal À Noite, né? E Amanhã também. Amanhã saía de manhã e o À Noite saía à noite. É uma coisa impressionante. Naquela época tinha muita lógica o mundo, né? Lógica hoje subvertida. E aí, todo mundo esperando. Então já se sabia que eles iam chegar. Aí eles chegam, cara, e pousam na Baía de Guanabara, cara, em 17 de junho de 1922, aclamados pelo povo. E era o ano dos 100 anos da independência do Brasil, estava tendo aquela super macro, incrível exposição, né? E eles desembarcam na Praça Mauá, né? A Praça Mauá, na época, o cartão de visitas do Rio de Janeiro, hoje foi inclusive revitalizada por um outro Cabral, esse homem maravilhoso, o Sérgio Cabral, que está exatamente no lugar onde merece estar, né? Numa suíte em Benfica, não é mesmo? Com telão, tal. São recebidos pelo presidente Epitácio Pessoa e desfilam pela Avenida Central, Avenida Rio Branco, com um incrível aventura de Sacadura Cabral e Gago Coutinho. É um redescobrimento do Brasil no ano que o Brasil estava de fato se redescobrindo, né, inventando a Semana de Arte Moderna, o Manifesto Antropofágico, que é um pouco posterior, né, e o Brasil se reachando mesmo, né, se redescobrindo, e os portugueses tiveram essa participação nessa incrível e maravilhosa navegação aérea da qual tu não sabia nada, e o canal Buenas Ideias generosamente acaba de te informar.
Então, até logo e boa viagem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.